Boa noite, povo de Deus. Amém. É para a gente começar essa noite, essa semana já animado, né? Hoje, antes de a gente começar, eu quero ver se vocês são bons de adivinhar. Vocês são bons sim ou não? Ih, acho que vocês são meio fracos. Mas vamos ver então. Ó, já vou dar uma dica para ficar um pouquinho mais fácil. A gente fala sobre um personagem bíblico hoje. Ele é homem, tá? Vamos ver. Esse homem, ele era pobre e ele ficou rico. O que vocês acham que é? Ele era pobre e ficou rico. Não era José. Não era Abraão também. Ó, vou dar uma segunda dica. Esse homem, ele não era sábio, mas depois ele ficou sábio. Não era Salomão também. Ó, a próxima dica. Esse homem não era pregador do evangelho, mas depois ele começou a pregar o evangelho. Não era Moisés. Não era Noé também. A última dica, essa aqui vocês vão matar, eu tenho certeza. Esse homem, ele era pescador. Pedro, agora sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Pedro, tá? Antes de a gente abrir nossas Bíblias, vamos fazer uma oração rapidinho? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por o dia de hoje. Muito obrigado por mais uma semana que está se iniciando. Pai, que ao abrir a Tua Palavra, o Senhor fale através dos nossos corações. Que o Teu conhecimento adentre cada vez mais na nossa mente. Que essa não seja apenas mais uma semana, que não seja apenas mais um culto, mas que nessa semana nós venhamos adorar a Tua Palavra com o nosso coração, meu Deus. Fale conosco nesse dia, eu te peço e te agradeço isso em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos falar sobre a história de Pedro. Como sabemos, Pedro, ele era um pescador. Vamos ver como então começou a história de Pedro. Será que ele já era pregador do evangelho? Será que ele já era sábio no começo? Será que ele era pobre e ele era rico no começo? Mas então vamos ver o que a Bíblia nos fala. Podem abrir a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 5. Lucas 5, verso 1 nos diz: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia, Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance novamente as redes para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, não pegamos nada, mas sob essa sua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que fossem ajudados. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. E então Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante você será pescador de gente. Para por aí rapidinho. Pedro estava num dia comum do seu trabalho, eles pescaram a noite toda. Então Jesus estava pregando para uma multidão de pessoas, a multidão apertava Jesus, ele foi mais perto da praia e entrou no barco deles e falou: Vão mais um pouco dentro do lago e depois lancem as redes. Mas Pedro, meio incrédulo: Senhor, pesquei a noite toda, não peguei nada a noite toda, imagina só, eu fiquei a noite toda pescando, agora para aí por aí. Pedro, a gente vê que ele tinha sócios, que eram um irmão dele e depois os outros amigos, né? Então Pedro, ele era um empreendedor. A pesca na época era um trabalho digno e que dava-se muito rendimento. Então Pedro, ele era um empreendedor. Ele fez o que Jesus havia falado, foi para o meio do rio e lançou novamente as redes. Então as redes começaram a encher de peixes, de maneira que elas começaram a se rasgar de tantos peixes que tinha dentro. Tiveram que chamar os seus amigos: venham me ajudar, porque não dá, tem muito peixe. Encheram dois barcos, os barcos quase afundavam de tantos peixes que tinha. Mas então Pedro, talvez não era um homem rico, mas era um empreendedor. Naquele mesmo dia, Pedro e seus companheiros ficaram ricos de tão maravilhosa que foi a pesca como Jesus havia feito. Mas então, a história de Pedro não para por aí. Então, quando a gente volta para o mesmo capítulo, e arrastando eles o barco, versículo 11, arrastando eles o barco para a praia, tudo o seguiram. Para por aí. Pedro, naquele exato momento, tinha feito a melhor pesca da sua vida, talvez o melhor rendimento da sua vida, e no final de tudo, depois de encherem 2 barcos de peixes, os barcos quase afundarem de tanto peixe que tinha,
Jesus fala, de agora em diante vocês serão pescadores de homem. E Pedro, o que ele faz? Ele larga tudo para seguir Jesus. Que maravilha que já começa a história de Pedro, olha que maravilha. Mas será que a história de Pedro ela parou por aí? Não, a história de Pedro ela continua. Então, ao longo de decorrer 3 anos e meio, entre erros e acertos, chega um momento da história de Pedro, que Pedro estava conversando com Jesus, ele fala algumas palavras, Jesus pega e exorta Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Imagina só, Pedro era um discípulo, como quando a gente vê Jesus a caminhar das multidões, fazer milagres, quem sempre está ao lado de Jesus era Pedro. Era como se Pedro fosse o braço direito de Jesus, também porque ele era o mais velho dos discípulos, né? Porque vai dizer que Pedro, ele tinha uma sogra, e se ele tem sogra, ele tinha uma esposa. Mas, antes de a gente começar a entrar mais fundo ainda na história de Pedro, eu vou dar uma surpresa para vocês. Pedro, ele não tinha o nome realmente de Pedro, chamavam-se sobre Simão, correto? O nome dele era Simão. Mas sabe o que Simão significa? O nome Simão significa aquele que Deus ouviu. Antes de tudo, imagine o que Pedro não estava pensando naquela noite de pesca. Imagine talvez no resto da sua vida o que ele não estava pensando. Talvez Pedro já estava naquela noite desanimado porque não havia pegado nada. Imagine o que vai acontecer com o meu negócio. Meu negócio vai acabar, eu não vou conseguir trazer dinheiro para dentro de casa. Talvez a minha esposa vai ficar com fome, eu vou ficar com fome, né? Mas então, depois de tudo isso, Pedro ainda conseguiu largar tudo o que ele tinha ganhado para seguir Jesus. Então a história de Pedro, ela começa e ela vai continuando. Ao longo de 3 anos e meio, Jesus realiza milagres. Pedro vê Jesus realizar milagres. Leprosos são curados. E ele, em Lucas 9, não precisam abrir a Bíblia de vocês, ele vai testemunhar assim, verdadeiramente, Jesus, tu és o Filho de Deus. Olha que maravilha que Pedro está falando aqui. Pedro, um pescador que não tinha conhecimento porque não passou na escola eclesiástica da época, vai olhar para o próprio Jesus e falar assim, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Olha que maravilha. Mas a história de Pedro nem sempre foram flores, né? Então, mas a história de Pedro, ela continua. Mas não, nós chegamos no capítulo 26. Vamos para Mateus, capítulo 26. Os discípulos, eles estavam fazendo uma ceia, que é chamada Ceia do Senhor, o subtítulo. Então, Jesus fala que iria ter um traidor, eles comem o pão, tomam um vinho, a celebração que a gente faz até hoje. Então, no capítulo 26, no versículo 31, Pedro, ele é avisado. Olha só, 31 em diante. Então Jesus disse aos seus discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser uma pedra de tropeço para todos, nunca será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que, nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistiu: ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E os seus amigos, seus companheiros, seus discípulos disseram o mesmo. Olha que maravilha. Imagina só, Jesus fala assim para Pedro: Pedro, você vai me negar essa noite. Mas Pedro olha: não vou te negar. Antes de Jesus falar para Pedro que ele ia negar ele, Jesus fala assim: esta noite eu serei uma pedra de tropeço para vocês. Mas imagine só Pedro falando: ainda que o Senhor seja uma pedra de tropeço para todos os outros, não será para mim. Imagine só, ele está falando com uma autoridade, uma certa autoridade, né? Não será para mim. Se todos esses meus amigos caírem, eu não cairei, eu continuarei firme ao Senhor. Olha que maravilha, né? Um homem, talvez com autoridade, com sinceridade. Mas então, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas ele insiste ainda, ele não para, ele insiste. Ainda que tudo aconteça, eu vou continuar servindo o Senhor e não, de modo nenhum, negarei. Todos os seus discípulos falam: não, nós não vamos negar Jesus. Olha que maravilha, ninguém aqui negará o Senhor. Mas será que foi isso que aconteceu? A história não para por aí. Eles saem daquele local, então Jesus vai até o Getsemane. Versículo 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto e orando, dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Para por aí. Jesus, então, ele dá uma advertida em Pedro, né? E eles vão para Getsemane, um monte. Então, Jesus vai com os fins de fazer uma oração. Imagine só, eles já estavam andando 3 anos e meio com Jesus, os discípulos dele. Então, ele chama alguns discípulos, deixa alguns ao pé do monte,
e fala para mais 3 discípulos, venham um pouco mais junto comigo. É como se ele tivesse falado assim, ó, eu me importo com vocês também, e eu quero que vocês sejam talvez um pouco mais abençoados. Não que os outros não seriam, mas eu quero que vocês fiquem junto comigo. Imagine só Jesus, o melhor amigo dos discípulos, aquele no qual já estava andando 3 anos e meio, realizando milagres, fazendo tudo quanto era possível, chama vocês, venham um pouco mais aqui comigo para nós orarmos, né? Para a gente vigiar um pouco mais. Então Jesus deixa eles ali, vai um pouco mais para frente e começa a orar. Então a história não para por aí, ela continua. Jesus volta, e quando ele volta, ele vê o Jesus orando, clamando para Deus. É isso que acontece? Não. Vamos ver o que a história continua dizendo? Então, voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se outra vez, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-te a tua vontade. Então Jesus voltou àquele momento e advertiu os discípulos por eles estarem dormindo quando ele sai adiante. Mas então Jesus ele sai novamente, deixa os discípulos ali naquele mesmo lugar e vai um pouco mais adiante. Então ele fica mais um tempo orando, pedindo para Deus afastar aquela dor que ele sentiria. Mas quando ele volta, agora sim os discípulos estavam orando, jejuando, vigiando. É isso que acontece? Não. Quando ele volta, e voltando, achou-os novamente dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Imagina só, o melhor amigo dos discípulos, aquele novamente, quem realizou milagres, aquele quem curou leprosos, aquele quem ressuscitou mortos, pede para você, fica aqui um pouco comigo, ora e vigia. Mas, entrando num clímax mais ainda, Jesus naquele momento, talvez era o momento mais angustiante da vida dele. Quando ele adentra no monte, ele já estava tomado de profunda tristeza e angústia. Agora imagine só, os seus melhores amigos, aquele no qual você escolheu a dedo para andar junto com você, você pede algo simples para ele, fiquem aqui junto comigo, eu me importo com vocês, orem e vigiem, e ele sai quando volta por 2 vezes, os seus melhores amigos, aquele com quem andava, estavam dormindo. Mas a história não para por aí, ela continua. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Mas para por aí. Quando, nos relatos bíblicos, nós vemos que algo acontece mais de 3 vezes, é que significa que ele quer dar uma ênfase a mais para aquilo. Por exemplo, quando chamamos de Jesus ou Deus de Santo, 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 não é à toa. É porque Jesus ele está acima dos santos. É porque os escritores bíblicos eles querem dar uma ênfase a isso. Você entende? Então, Jesus volta pela 3ª vez, e agora sim, graças a Deus, os discípulos estavam orando. É isso que acontece? Imagina só, 3 vezes. É como se a Bíblia ela dá uma ênfase a isso. 3 vezes, os discípulos continuaram dormindo naquela noite. Mas então a história ela continua. Vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Jesus já está virado com aquela situação. Os seus melhores amigos, que eram aqueles que eram para estar juntos, vigiando com ele e orando, agora não estavam fazendo isso, estavam fazendo tudo contra as ordens. Mas então eles descem no Getsemane, eles saem daquele local, o traidor vem, dá um beijo como gesto, né, que ele tinha combinado com aqueles que queriam prender Jesus. Então Jesus é preso. Só que, em um momento da história que Jesus é preso, os guardas vêm, seguram Jesus e prendem. Só que o que Pedro faz? Ele vai, chega até o soldado, desembainha a espada do soldado e cortou a orelha do soldado. É como se esse gesto significasse que Pedro queria fazer a justiça pelas próprias mãos. Não, ninguém vai pegar o meu Senhor. Se ainda for possível, que eu morra por ele. Ele não tinha dito isso? Se ainda for possível, você não será pedra de tropeço. Mas com a sua própria justiça, querendo fazer a justiça com as próprias mãos, ele queria libertar Jesus. Mas Jesus ele pega e fala assim, não, Pedro, não é assim que as coisas funcionam. Então ele vai lá e ainda cura a orelha do soldado que estava prendendo ele. Mas então a história não para. Jesus é preso, é levado diante do Sinédrio para ser julgado pelos seus até então pecados, né? Jesus então entra numa conversa ali,
Só que a história de Pedro, como nós estamos falando dele, ela parou até aquele momento, Jesus é preso, ela para por ali? Não. Vamos ver o que acontece? Jesus então é julgado, está lá naquele julgamento, já estava novamente de noite, já estava de noite. Então, Jesus foi levado diante do Sinédrio, e vamos para o versículo 69. Como subtítulo, Pedro nega Jesus. Jesus havia falado, Pedro, você me negará 3 vezes essa noite antes que o galo cante. Mas não, eu não vou te negar. Senhor, eu te negar? Eu ando contigo 3 anos e meio, sou teu braço direito, eu te negar? Tu acha que eu vou te negar? Claro que não. Se ainda que for possível que eu morra pelo Senhor. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse, você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse, não sei o que você está dizendo, para por aí, para por aí. Chegou uma empregada que estava lá naquele local, Pedro estava sentado ali não era tu aquele que andava com Jesus, estava com Jesus? E Pedro olha, não, Jesus? Mas quem que é Jesus? Nem conheço. Mas então, ela insiste, né? Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali, este também estava com Jesus o Nazareno. Ele outra vez o negou com juramento. Não conheço esse homem. Pela segunda vez agora, Pedro, o melhor amigo de Jesus, o braço direito, aquele com quem andou 3 anos e meio, nem conheço esse homem. Mas, Jesus, quem é esse cara aí? Mas, vocês estão me confundindo com outra pessoa. Mas então, novamente, a história não para, ela continua. Pouco depois, aproximando-se dos que estavam ali, disseram a Pedro, com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem, não conheço esse homem, eu não conheço esse homem. Mas antes de a gente dar mais ênfase a essa história, perceba que pela 3ª vez chegaram outros e pegaram outras pessoas que estavam ali falando assim, não, certamente esse era um dos que andava com Jesus, porque o seu modo de falar o denuncia. Perceba que Pedro ele não era um homem comum. A própria maneira de falar, a maneira de se portar de Pedro, denunciava que ele era uma pessoa diferente. Denunciava principalmente que ele era um homem de Deus. Eu abro um parênteses aqui para a nossa história e para a história de Pedro. Será que hoje nós estamos nos parecendo com Jesus de uma maneira que as pessoas olhem para nós e falem, não, este é um servo de Deus? Este é um seguidor de Cristo? Será que realmente nós estamos fazendo isso? Nós estamos nos portando assim? Mas vocês lembram que eu falei para vocês que quando aparece 3 vezes algo, quando é repetido 3 vezes, ou quando uma pessoa falava 3 vezes, era que ela queria dar ênfase? Neste momento, Pedro está negando Jesus pela 3ª vez. Jurando, espraguejando, jurando, imagina só, jurar, eu não conheço esse homem. É como se ele também estivesse dando ênfase que eu não conheço esse homem. Ele mesmo assim negou, e mesmo assim, negando Jesus, as pessoas, não, esse aqui é um homem de Jesus. Mas a história de Pedro, ela para por aí? Não, ela não para. O que acontece? O galo canta, então Pedro, ele cai em si. E neste mesmo instante, o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhes tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quando a Bíblia fala amargamente, não é simplesmente um choro. É como se fosse aquele choro e realmente soluçar. É aquele choro que Pedro percebe, realmente eu fiz algo errado. Eu neguei o próprio Senhor, aquele que eu conclamei com as minhas palavras, com a minha boca, que era o Filho de Deus. Aquele com quem eu larguei a minha vida. Aquele com quem eu larguei o meu trabalho, a minha família, para andar com ele. Por 3 anos e meio. Este mesmo homem, Jesus, estava sendo preso por pecados que nem cometeu. Um homem que curou, que alimentou multidões de pessoas, que salvou pessoas, que perdoou pessoas. Estava preso por algo que nem havia sido descoberto. Mas, perceba que os discípulos andaram todo esse tempo com ele. A história, ela não para por aí. Jesus é entregue para Pilatos. Então, Jesus ele é condenado à morte. Mas não era qualquer morte. Nós sabemos que era uma morte cruz, uma morte vergonhosa. Mas então a história de Pedro e os discípulos ela não para, ela continua. Só que Jesus então é chicoteado, apanha, é cuspido, faz aquele caminho até o monte do Calvário, uma cruz que nem era para ele, muito mais pesado do que ele poderia suportar, todo ferido, ensanguentado, ele vai até o Calvário e então ele é crucificado. Os seus amigos, que andaram 3 anos e meio com ele, estavam com ele neste momento? Não estavam. Quando Jesus é crucificado, a Bíblia nos fala que somente as mulheres estavam aos pés de Jesus na cruz.
Jesus. Os discípulos largaram a vida toda deles para andar com Jesus. Largaram tudo, seus trabalhos, suas famílias, tudo que eles almejavam e queriam, eles largaram para ficar com Jesus. No dia mais importante, que Jesus pede, vigiem e orem, eles não fazem isso. No momento mais importante, Pedro nega Jesus. E no momento mais importante, que era ficar e apoiar o mestre deles, o Senhor, o Filho de Deus, com que eles com a própria boca conclamavam, estava sendo crucificado. E nem mesmo neste momento, eles estavam perto. O que acontece? Os discípulos fugiram. Cadê os discípulos? Foi cada um para sua casa. Um voltou, talvez para o seu trabalho. Sei lá, fugiu. Estava com medo. Será que eu acho que vou ser preso? Não. Há instantes, há dias, ou sei lá, momentos antes, os discípulos falam, não, se possível, nós morreremos pelo Senhor. De forma nenhuma o negaremos. E todos falavam o mesmo, não, nós não vamos, nós vamos morrer pelo Senhor. E no momento mais importante, todos fugiram. Então, Jesus é crucificado, é morto. Depois de 3 dias volta. Quem vai ao túmulo de Jesus? São os discípulos. Agora vamos ver o mestre morto? Não. Onde estavam os discípulos? Fugidos. Quem vai novamente? As mulheres. Mas então as mulheres vão, chegam aos discípulos, né, e falam que o anjo disse para elas, Jesus não está lá, ele não está lá, ele ressuscitou. E os discípulos, não, ele ressuscitou. Não, nem acreditaram. Jesus ressuscitou pessoas. Imagina só, ressuscitar uma pessoa que estava morta depois de 3 dias. Lázaro estava 3 dias morto, chegava a feder. Ele ressuscita um homem morto, ele cura leproso, ele faz cego ter visão, e os discípulos não acreditam que o próprio Deus encarnado, aqueles com quem eles juravam que era o Filho de Deus, tinha ressuscitado. Eles tiveram que ir com seus próprios olhos e viram, não, realmente ressuscitou. Mas pelo menos eles acertaram uma vez, foram até lá para ver. Podiam ter xingado, não, sai daqui, você não sabe de nada. Mas então, a história de Pedro, ela para por aí? Não, ela não para, ela continua. Lembra que Pedro, quando nega Jesus, ele chora amargamente, um choro amargo. Talvez esse choro tenha sido o choro de salvação para Pedro. Talvez aquele choro que Pedro teve foi o choro de arrependimento pelo que havia feito. Aquele choro ele reconhece, não, eu realmente errei. Mesmo assim, Pedro havia fugido. Mas então, Jesus ele vai ter com os discípulos, fica ainda mais 40 dias com os discípulos. Ele dá ordens, discipula os discípulos mais ainda, né? Graças a Deus, ele se achegou aos discípulos, mostrou as marcas, né? Para Tomé, que não acreditava de maneira nenhuma. Mas então, os discípulos eles se enchem do Espírito Santo. Cai, então, o dia de Pentecostes, os discípulos reunidos numa casa, começam a falar em línguas. Pedro, então, toma a palavra, podem abrir em Atos 2, tá? Atos capítulo 2. Cai o Pentecostes sobre os discípulos, o Espírito Santo, o Consolador, vem até diante deles. Então, a partir do versículo 14, nós temos como subtítulo a pregação de Pedro. Pedro agora, um homem mudado, um homem transformado, né? Então Pedro se levantou junto com os 11, erguendo a voz, e dirigiu-se à multidão nesses termos. Homens da Judéia e de todos os lugares. Então ele começa a pregar, né? Então ele faz uma grande pregação, mas não era mais o mesmo Pedro. Veja só, ele foi transformado pelo Espírito agora. Ele está pregando para uma multidão de pessoas sobre Jesus. E então, Pedro prega, e no versículo 37, como subtítulo nós temos 3.000 batizados. Quando ouviram isso, ficaram comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunhos e exortava-os dizendo, salve-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esse mesmo homem que outrora estava negando Jesus, que fugiu, que foi chamado de próprio Satanás pelo seu mestre, que negou Jesus 3 vezes, dando ênfase que não conhecia, espraguejando, jurando que não conhecia, depois de se arrepender, de entender realmente a mensagem do Evangelho, ele vai com o dom do Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo e em apenas um só dia, em uma manhã, em uma pregação, esse mesmo homem que negou Jesus, ele está batizando agora 3.000 pessoas. Eu não sei o que passa no seu coração, eu não sei as coisas que vocês já fizeram no passado de vocês. Mas quando a gente olha para a vida de Pedro, Pedro não foi um homem perfeito. Pedro talvez era um homem impulsivo, era um homem talvez raivoso, um homem que talvez não fazia as coisas muito certo. E realmente não fez. Mas porque Pedro ele era humano. Mas, mesmo negando Jesus, assim como nós fazemos às vezes diariamente, ele se arrependeu.
E então ele mostra, não só para nós, mas também para as pessoas daqueles tempos, que sim, era possível se arrepender e ser uma pessoa diferente. Mas a história de Pedro, ela não para por aí. Em Atos, capítulo 5, vai dizer que quando Pedro e os discípulos chegavam às portas da cidade, as pessoas pegavam os enfermos, aqueles que tinham doenças, aqueles que eram cadeirantes, de todos os tipos de doenças, colocavam as pessoas para fora das casas, e eles pensavam e diziam assim: se somente a sombra de Pedro tocar nessa pessoa, ele será curado. O mesmo homem que negou Jesus, o mesmo homem que jurou não conhecer, o mesmo homem que fez tudo de errado talvez em sua vida, somente a sombra dele agora com o Espírito Santo curava as pessoas. Imagine só. Mas a história de Pedro, ela não para por aí. Ela continua e a gente chega no final dela. Agora imagine só. Pedro então, ele vai ser morto, ele é pego, preso, porque não podia conclamar o nome de Jesus. Só que então, eles falam: não, tu vai ser crucificado de cruz agora. Só que Pedro, como um homem transformado, talvez um homem que se achava indigno, ele olha e fala assim: não, de maneira nenhuma. Jesus foi crucificado. De maneira nenhuma eu quero ter uma morte como ele, porque eu não tenho honra o suficiente para ter uma morte como Jesus teve. Então me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não aceito morrer como meu Senhor morreu. Vocês imaginam só, o mesmo homem, eu quero dar ênfase a isso, que negou a Jesus, que traiu o nome de Jesus, se arrependeu, recebeu o dom do Espírito Santo, batizou 3.000 pessoas, chegava às portas da cidade, o mesmo homem que negou, chegava às portas da cidade e somente a sua sombra curava todos os enfermos. Esse mesmo homem chega no dia da sua morte e ainda fala: Senhor, eu te neguei, mas eu não aceito morrer como o Senhor morreu. Você imagina isso? Imagina só, se agora Pedro tivesse negado Jesus, fugido para a sua casa, ficasse afugentado e voltasse a ver a sua vida normal. Será que Pedro realizaria os milagres que realizou? Será que Pedro batizaria as inúmeras pessoas que batizou e pregaria o evangelho de maneira que pregou? Por mais que nós neguemos Jesus todos os dias, por mais que o nosso passado tenha sido o pior passado possível, ainda há uma chance de salvação para todos nós. Assim como Pedro fala para as 3.000 pessoas que foram batizadas. Também nessa semana, pessoas foram batizadas nessa igreja. Pedro fala: arrependam-se e creiam em Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados e salvação. Da mesma forma, assim como Pedro, mesmo negando a Jesus, nós precisamos nos colocar aos pés dele e pedir: Senhor, muda o meu coração, quebra esse meu coração de pedra e me dá um coração de carne, porque eu não sou digno. Nós não somos dignos, nós, assim como Pedro, somos pecadores. Mas não deixe que a sua vida seja uma vida monótona. Não deixe que você se perca nas coisas deste mundo. Não deixe que as adversidades da sua vida, não deixe que o Espírito Santo não entre no seu coração por causa dessas adversidades. Você percebe? Da mesma maneira, deixe que o Espírito Santo de Deus tome conta da sua vida. Peça todos os dias o Espírito Santo. Porque assim como Pedro e os discípulos, mesmo negando, você também pode fazer inúmeras coisas para Deus. Amém?